Meus amigos, a escalada da educação no mundo, da pré-história à era contemporânea, é o tema que abordaremos a partir deste momento. Mas este tema nós tomamos a decisão de apresentá-lo considerando dois momentos da história. Primeiro, esse vídeo que estamos apresentando vai tratar da evolução da educação no mundo da pré-história ao século XVIII. No segundo vídeo, abordaremos a evolução da educação no mundo do século XVIII até a era contemporânea. Este vídeo que nós iremos apresentar até o presente momento tem como principal objetivo mostrar os principais acontecimentos que contribuíram para o desenvolvimento da educação desde a pré-história até o século XVIII. Nós tomamos a decisão de separar em duas partes, ou seja, na pré-história, o século XVIII, e do século XVIII até a era contemporânea, porque o século XVIII representa um marco divisor de dois momentos cruciais no desenvolvimento da educação no mundo. E isso se explica pelo fato de que foi nessa época que surgiu o Iluminismo, como um movimento intelectual em oposição às trevas da Idade Média, cujas bases foram construídas sobre os alicerces da razão e do empirismo. O Iluminismo foi uma revolução no campo do saber e um movimento que culminou em uma nova forma de conceber a relação entre o homem e a natureza. O Iluminismo valorizava a razão como meio para garantir o progresso da humanidade. O século XVIII é um marco histórico porque foi nessa época que ocorreu a Revolução Industrial na Inglaterra, que transformou a sociedade mundial ao alavancar o desenvolvimento do capitalismo em todo o planeta. Foi também nesta época que ocorreu a Revolução Americana e a Revolução Francesa, que foram movidas pelos ideais iluministas. E a Revolução Francesa, em particular, representou o início do fim do absolutismo na Europa. Como não poderia deixar de acontecer, todos esses acontecimentos contribuíram para que ocorressem avanços revolucionários no campo da educação. Portanto, a partir desse momento, nós vamos começar abordando a educação na pré-história. Nas comunidades primitivas, meus amigos, nos primórdios da humanidade, já havia atividades educativas, quando as crianças e jovens aprendiam técnicas grupais de sobrevivência e práticas coletivas, como caça, pesca, plantio, enfim, sua cultura. A criança adquiria sua primeira educação sem que ninguém a dirigisse expressamente. Não havia nenhuma instituição dedicada à educação. Nas comunidades primitivas, o ensino era para a vida. Para manejar o arco, a criança caçava. Para aprender a guiar um barco, navegava. Então as crianças aprendiam praticando. As crianças se educavam tomando parte nas funções da coletividade. Não existia uma instituição determinada para a educação, que ocorria de fato em casa, entre aspas, e no convívio com seu grupo na tribo. E assim era repassada de pais para filhos, confirmada através de gerações. Então era assim que as coisas aconteciam, a educação acontecia nas comunidades primitivas, nos primórdios da humanidade. A pré-história se iniciou, segundo alguns historiadores, por volta de 3 milhões de anos atrás.
e se encerrou por volta de 3.500 anos antes de Cristo, quando surgiu a primeira forma de escrita da humanidade, a escrita cuneiforme, desenvolvida pelos sumérios. Na antiguidade, os egípcios, os babilônios, os persas, os indianos, os chineses e muitos outros povos do Oriente Próximo e do Extremo Oriente desenvolveram formas de educação complexas e eficientes. A história da pedagogia começa com a educação no Oriente Antigo. Nas civilizações orientais, a educação era tradicional, sendo dividida em classes e organizada em escolas fechadas e separadas para classes dirigentes. Nesse período, grande parte da comunidade foi excluída da escola. Só a classe dirigente era que tinha esse privilégio. Nesse período, grande parte da comunidade foi excluída da escola e restringida à educação familiar informal. As bases dos métodos educativos no Egito eram a memorização e a vergasta, que significa castigo. A educação na Babilônia, onde hoje está o Iraque, tinha a educação superior reservada à classe dos ricos comerciantes, aliada dos guerreiros. Os seus objetivos eram essencialmente práticos, como no Egito, mas que em contrapartida estava mais desenvolvido o aspecto científico e talvez também o literário. Na Índia, a separação entre as castas era rigidíssima e a educação nitidamente diferenciada. Na China antiga, só os ricos podiam permitir-se gastar dinheiro com a preparação cultural dos filhos, normalmente em escolas particulares, escolhidas em função do exame de Estado. Então é isso que eu tinha a dizer com relação à pré-história da educação. Agora vamos falar sobre a educação na Antiguidade, ou seja, do século 8 a.C. ao século 5 depois de Cristo. Neste período, no Extremo Oriente, é importante citar a influência do confucionismo, taoísmo e budismo na educação. Na educação confuciana, a formação familiar, que era a primeira educação do indivíduo, deve atender os interesses do Estado. A educação confuciana é pensada, portanto, para a formação de um indivíduo, que deverá ser útil à coletividade. Esse indivíduo, o homem sábio, entre aspas, deveria instruir-se, a fim de ingressar no funcionalismo público, participando na burocracia estatal. Ele estaria mobilizando seus esforços para o equilíbrio e a manutenção da sociedade. A doutrina do taoísmo, por sua vez, representa um pensamento inteiramente diferente do confucionismo. Os seguidores de Lao Tse, o primeiro sábio que teria organizado lições taoístas, no famoso texto Tao Te Ching, se opunham ao caráter excessivamente doutrinador e dos ensinamentos confucianos. Para os seguidores de Lao Tse, Confúcio representava a perda da espontaneidade do indivíduo, o cerceamento do seu agir, conforme a natureza. Assim, no lugar das prescrições éticas confucianas, o taoísmo procura refletir sobre os movimentos naturais, utilizando-se de formas extremamente poéticas, ambíguas e vagas. Os ideais budistas, por sua vez, encontraram solo fértil na China, penetrando posteriormente na Coreia e no Japão. No Japão, seu pensamento sincretizou-se com ideais confucianos e taoístas, já importados da China, além da ritualística shintoísta, esta aparentemente originária do próprio Japão. Esta síntese deu origem às escolas do budismo Zen. É possível identificar algumas características pedagógicas dessa doutrina, mais filosófica do que propriamente religiosa, com uma ênfase na prática, em vez da especulação teórica.
na evolução interior, ou seja, uma forma de educação de dentro para fora e não de fora para dentro, e no conceito de iluminação, ou despertar espiritual, que emerge a partir de um disciplinamento espontâneo. Em muitos aspectos, essa concepção educacional permanece preservada no sistema educacional japonês. Isso explica, em certa medida, a razão pela qual os japoneses são bastante disciplinados na sua forma de agir. O povo da Fenícia, que na antiguidade ocupava a região dos atuais Líbano, Palestina, Síria e Israel, simplificou a técnica da escrita até chegarem finalmente a um sistema puramente alfabético. A educação na Pérsia antiga tinha apenas um aspecto comum com o da Fenícia. Não anulava completamente a individualidade. Não se entregava à memorização mecânica. Não tendia para a simples perpetuação de uma ordem constituída. Isso na Pérsia. Mas promovia, em certa medida, formas de ativismo dinâmico. A educação persa fazia pouco ou nenhum caso da instrução literária e da própria aprendizagem da escrita, salvo no que respeita à classe sacerdotal. O povo hebreu, o hebraico, também conhecidos como israelitas, os judeus, faz parte de uma das mais importantes civilizações da antiguidade, a civilização hebraica. Junto das sinagogas, surgiram escolas elementares, que se difundiram a tal ponto que no ano 75 a.C., essa instrução elementar foi tornada obrigatória em Jerusalém, e 9 anos mais tarde em todo o território. A característica da civilização e da educação hebraicas reside, pois, no espírito religioso que lhe dá forma. Refunde e molda em unidade os ricos influxos culturais recebidos dos babilônios, dos egípcios, dos persas e dos gregos. Quer dizer, eles agregam todos esses ricos conhecimentos culturais que recebidos dos babilônios, dos egípcios, dos persas e dos gregos. A educação hebraica teve o mérito de ter dado importância aos valores individuais presentes na educação fenícia e persa, mas também de ter feito chamada a uma lei de interioridade moral proposta pelo judaísmo, que tem por único ponto de referência um Deus universal concebido como infinitamente bom e justo. Desde que os homens passaram a viver em sociedade, está bastante claro que a educação esteve presente, cuja prática ocorreu primeiramente no ambiente familiar. Isso começou na pré-história e evoluiu também durante a antiguidade, onde a educação familiar ainda era bastante significativa. Então a educação, repito, esteve presente desde que os homens passaram a viver em sociedade, cuja prática ocorreu primeiramente no ambiente familiar, e que a educação não é o mesmo que escola. É importante observar isso. Porque escola foi uma invenção da humanidade. A educação, nos seus primórdios, era exercida sem a existência da escola. A escola surgiu no processo de desenvolvimento da educação. As primeiras notícias que temos sobre a escola nos mostram que só tinha direito a frequentá-la os filhos das classes sociais privilegiadas. Quando a escola surgiu, só os filhos das classes sociais privilegiadas que as frequentavam. Foi assim no Egito, cuja supremacia na educação foi reconhecida pelos gregos, educadores dos romanos, e pelas posteriores manifestações cristãs. É importante observar que a educação, que teve vários
realizadores, vamos dizer assim, vários promotores, a começar no Oriente, Índia, China, no Extremo Oriente, né, China, Japão, como também no caso do Oriente Médio, no Egito, a Babilônia, Sumérios. No início, eram essas civilizações que se incumbiam de desenvolver o processo educacional. Mas, depois houve a contribuição grega, dos gregos, dos romanos e a contribuição cristã. Porque a partir do ano 391 depois de Cristo, a Igreja Católica, que passou a exercer um poder muito grande durante a Idade Média, se tornou, digamos assim, o principal instrumento da educação naquela época. Passou a exercer o monopólio da educação, podemos dizer assim. Então, é por isso que nós falamos que as primeiras notícias que temos sobre a escola nos mostram que só tinham direito a frequentar os filhos das classes sociais privilegiadas. Isso aconteceu no Egito, aconteceu na Grécia Antiga, aconteceu durante o Império Romano e também durante o período em que a Igreja Católica se tornou dominante em termos de desenvolvimento da educação. Isso durante a Idade Média. As culturas greco-romana e cristã incorporaram elementos do Oriente Próximo, reconhecendo nos egípcios a origem da cultura, da sabedoria e da instrução. Aspectos da educação egípcia, embora com características próprias, foram encontradas na Grécia Antiga como predomínio da separação dos processos educativos segundo as classes sociais, porém menos rígidos e com tendência à democracia. Isso na Grécia. Na sociedade grega, de base escravista, nessa sociedade grega encontraremos um modelo educativo exclusivamente para a classe dominante, para formá-la para as tarefas de poder. Em contrapartida, para os trabalhadores não havia nenhuma escola, só treinamento para o trabalho. Na Grécia Antiga, a escrita não era utilizada como meio de aprendizagem. Importante observar que no processo educacional, seus primórdios, prevalecia a chamada oralidade. A escrita aconteceu no próprio processo de desenvolvimento, sobretudo na Grécia Antiga. Mas na Grécia Antiga, a escrita não era utilizada como meio de aprendizagem. Logo nos primórdios da educação na Grécia Antiga. Quando surgiu a escrita na Grécia, ela era reservada para outros fins, como o registro de acontecimentos importantes e épicos, como as guerras. Por esta razão, entre os soberanos não era comum saber ler e escrever. Para suprir essa necessidade havia os escribas, que eram as pessoas que escreviam, anotavam os acontecimentos mais importantes e épicos da época. As mais antigas inscrições em alfabeto grego mostram que desde o século VIII a.C., a escrita não constitui mais um saber especializado, quer dizer, passou a ser de uso no processo educacional a escrita a partir do século VIII a.C. Ela não constitui mais um saber especializado reservado a escribas. A escrita não constitui mais um saber especializado reservado a escribas, mas de uma técnica de amplo uso, livremente difundida no público.
A escrita passa a ser o elemento de base do que é denominado paideia grega. Após milhares de anos, na Grécia Antiga, a educação se revoluciona. Muito da educação ocidental é devida à paideia grega, que representa o quê? Um complexo educacional, que envolve ginástica, gramática, retórica, música, matemática, história, filosofia, entre outras matérias para a formação de cidadãos capazes de exercer ativo papel na sociedade. O modelo da educação grega, que foi um passo à frente em relação a tudo que acontecia antes, o modelo da educação grega tinha como objetivo a formação do cidadão. A educação era para alunos seletos, excluindo-se mulheres, escravos e estrangeiros. Então, era seletiva a educação. Apesar de ser uma sociedade escravista, foi na Grécia Antiga que surgiu a ideia de uma escola de Estado, proposta no fim do século IV a.C. pelo filósofo Aristóteles, porque ele entendia que só com a educação igual para todos os cidadãos, a cargo do Estado e pública, seria capaz de atingir seu objetivo de promover o bem comum. Aristóteles defendia que a educação deveria ser pública e não privada. Na antiguidade, o método de ensino era baseado na memorização e na repetição. A criança era tratada como um adulto, sem método específico para sua aprendizagem. Quando ela não correspondia às expectativas do mestre, era comum o castigo físico denominado de sadismo pedagógico. Na prática, significa o quê? O uso da palmatória, como, por exemplo, no Brasil, se utilizou muito, durante muitos anos, o uso da palmatória para disciplinar as crianças na escola. O modelo grego de escola acabou prevalecendo no Império Romano, apesar das resistências que ocorreram lá. Da mesma forma que na Grécia, na Roma Antiga, no Império Romano, havia preconceito contra a educação com a finalidade prática. Serve bem para isso. A educação não era olhada, tanto na Grécia quanto no Império Romano, com a finalidade prática. Havia preconceito com relação a isso. O Império Romano foi o primeiro a promover um sistema de ensino oficial, a partir de um organismo centralizado e sob responsabilidade do Estado. Isso também é um fato marcante. O Estado assumindo as rédeas da educação durante o Império Romano. Isto não significa, porém, que o acesso à educação se dava igualmente a todas as crianças em idade escolar. Pelo contrário, o sistema de educação romano era um sistema de privilégios, em que poucos tinham acesso à escola. A educação era variável, tanto conforme as classes sociais, como conforme os gêneros. Os plebeus cresciam sem instrução, não aprendendo a ler nem a escrever. Os plebeus cresciam sem instrução, não aprendendo a ler nem a escrever. Repito, em contrapartida, os filhos das camadas mais altas da sociedade tinham amplo acesso à escola e uma formação complexa. Já as filhas dos homens e mulheres abastados também frequentavam a escola, porém tinham direito a um conhecimento mais restrito. Em seu currículo escolar, aprendiam lições básicas de cálculo, de leitura e de escrita, e frequentavam a escola somente até os 12 ou 13 anos de idade, quando eram dispensadas e liberadas para os casamentos. Já os meninos conseguiam continuar os estudos até mais tarde, e seus conhecimentos eram mais complexos. Estudavam gramática, literatura, religião, história, geografia, astronomia, matemática, retórica e noções de agricultura. A educação no Império Romano era também dividida em níveis, iniciando no ensino primário e chegando ao ensino superior. Os mais pobres, quando instruídos, concluíam
usualmente apenas no ensino primário, que instrumentalizava os jovens para a escrita e cálculos básicos. Já os jovens abastados tinham acesso amplo à educação. Com a decadência do Império Romano, começou a se fortalecer o cristianismo, que se tornou a religião oficial de Roma no ano 391. Religião esta, antes combatida, substituiu as antigas religiões do mundo greco-romano. Este evento impactou sobre todas as formas de manifestação cultural, incluindo a educação, e o resultado foi a substituição da visão grega de educação pela nova visão religiosa que foi incorporada à educação do Império Romano, pregando em consequência uma visão de educação anti-intelectual, uma vez que o currículo passou a se basear fundamentalmente na aprendizagem dos textos considerados sagrados para os cristãos. Este era o enfoque da educação sob o comando da Igreja Católica. A partir deste período, a educação perde o caráter político herdado dos gregos, que visava a formação do cidadão, passando a ser ministrada pelos padres da Igreja Católica, que eram os poucos letrados na Europa, toda analfabeta, e cujo objetivo era a formação do cristão e não do cidadão. Todo o conhecimento ficou sob o controle da Igreja Católica. Nessa época, em que ela determinava o que podia e não podia ser lido. O empobrecimento cultural nessa época foi geral, atingindo também o Império Romano do Oriente. Esse período correspondeu ao período da Inquisição. Então, meus amigos, com isso nós fizemos uma apresentação do que ocorreu no âmbito da educação durante a Antiguidade, ou seja, o período que foi do século 8 a.C. ao século 5 depois de Cristo. Agora nós vamos falar sobre a educação na Idade Média, ou seja, do século 5 ao século 15. É importante observar que a transição da Antiguidade para a Idade Média aconteceu com a implantação do sistema feudal de produção, em substituição ao escravismo, e com a consolidação do cristianismo como nova visão do mundo, em substituição à visão greco-romana antes dominante. A partir do século VI, a Igreja Católica era a única autoridade política, observe bem para isso, através do papado. O Papa era quem ditava as regras durante a Idade Média. Até porque a sociedade europeia era governada por feudos, uma multiplicidade de feudos que não se articulavam entre si. Como a Igreja Católica era uma instituição que abrangia todo aquele território, então adquiriu autoridade para impor, inclusive, sua vontade do ponto de vista do pensamento. Quanto ao método de ensino, a educação cristã medieval herdou do costume hebraico a enfadonha e obsessiva didática da memorização e repetição coral, do aprender de cor, que era uma prática que eu próprio, na época de criança, também pratiquei, como muitos dos meus colegas da época. Para as transgressões e deficiências no estudo, ou nos erros cometidos no canto das orações, a correção não era realizada somente com palavras, mas com castigos. Quem vivenciou o processo educacional durante a primeira metade do século XX no Brasil sabe perfeitamente que existia
a palmatória, a famosa palmatória, que era utilizada para castigar os alunos indisciplinados, vamos dizer assim. Na Idade Média, os mosteiros católicos foram responsáveis pelo ensino. Observe bem para isso. Os mosteiros católicos foram responsáveis pelo ensino. Ainda assim, muito seletos, com alunos da elite e estudos extremamente ligados à religião. O mosteiro foi o primeiro espaço, observe bem para isso, foi o primeiro espaço de organização e preservação dos saberes na Idade Média. A igreja exercia o monopólio do saber. A concepção de um local especialmente destinado à sistematização do ensino e do conhecimento nasceu da ideia cristã. Quer dizer, foi a igreja responsável pela sistematização do ensino e do conhecimento, que nasceu da ideia cristã de evangelização presente no mosteiro e nas escolas cristãs desta época. A palavra escolare deu origem não só à escola, a palavra escola, mas ao conceito filosófico que norteou o ensino ao longo do período medieval, que deriva dessa sistematização do conhecimento. Em razão disso, recebeu o nome de escolástica. A Idade Média, meus amigos, é tida como a Idade das Trevas. Apesar disto, foi neste período que nasceu a universidade, no ano 1000. É um paradoxo, mas na Idade das Trevas nasceu a universidade, na Europa. As universidades surgiram quando houve um encontro entre duas partes interessadas no conhecimento. Uma corporação de estudantes e mestres, funcionando no interior das catedrais. As universidades surgiram nas catedrais, no interior das catedrais. As universidades nasceram na Europa sob o poder da Igreja Católica, que concedia, com exame prévio dos títulos de estudo, autorização para ensinar. Quer dizer, a Igreja Católica autorizava quem deveria praticar a educação, ou seja, exercer a licença docente. Os 3 primeiros campos do conhecimento que se constituíram em faculdades foram artes liberais, medicina e jurisprudência. Esta última, que continha o direito romano civil, incluiu também o direito canônico, a partir de 1140. Mais tarde foi acrescentada a teologia. Esta era a base da instrução medieval, meus amigos. Sobre o ensino superior, os registros históricos mais antigos relatam sua existência na Itália, em Bolonha, para ser mais exata, em meados de 1088. Já no século XII, foi fundada na França a Universidade de Paris. Ambas as instituições, a de Bolonha e a de Paris, eram totalmente desvinculadas da Igreja Católica e do Estado, e eram responsáveis pelo ensino de medicina, astronomia, matemática, leis, e serviram como referência para o desenvolvimento do ensino superior em todo o mundo. Observe bem, a Universidade de Bolonha e de Paris foram referência para o desenvolvimento do ensino superior em todo o mundo. No período medieval, grande parte da população da época ainda não possuía habilidades educacionais básicas, como ler, escrever e fazer contas matemáticas. Até que o comércio começou a crescer. E essas habilidades passaram a ser uma necessidade dos comerciantes, forçando a burguesia a investir em uma escola. Veja bem, a burguesia passou a tomar a iniciativa de criar uma escola, uma instituição própria, para ensinos práticos, que os ajudassem a crescer ainda mais financeiramente, tocando seus negócios com maior sabedoria. Em outras palavras, o desenvolvimento da escola, como instituição de ensino, está intimamente ligada à burguesia e ao capitalismo. Além da universidade, outra modalidade de ensino surgiu na Idade Média, a partir dos anos 1000, as chamadas corporações de ofício. As corporações de ofício estão relacionadas com os novos modos de produção capitalista, em que a relação entre ciência e operação manual é mais desenvolvida
e a especialização é mais avançada. Ela se distingue da formação escolar, pelo fato de se realizar num local de trabalho, no qual adolescentes aprendizes recebiam orientação de mestres sapateiros, joalheiros, padeiros, etc., a quem ficavam sob sua tutela. A partir do século XIII, houve o surgimento dos mestres livres, em uma sociedade que vai se diversificando com o surgimento de mercadores e artesãos nas cidades. Essas escolas eram livres nas grandes cidades. No final da Idade Média, temos uma variedade de mestres, mestres autônomos, mestres associados em cooperativas, mestres capitalistas que assalariavam outros mestres, mestres pagos pelas comunas, etc. Esta variedade reflete uma escola de uma sociedade mercantil que começa a ficar totalmente livre da igreja e do império. Sociedade mercantil capitalista, que vende a sua ciência, renova e revoluciona os métodos de ensino. Então esse foi o primeiro impacto que aconteceu na Idade Média contra o modelo de educação imposto pela Igreja Católica. Nessa mesma época surge um movimento filosófico inovador, o humanismo, que ganhou força no século XV e impulsionou o Renascimento, um movimento cultural, econômico e político surgido na Itália no século XIV e se estendeu até o século XVII e posteriormente a Reforma Protestante. Então, além do humanismo, que impulsionou o Renascimento, surgiu também a Reforma Protestante. Tudo isso contribuiu para o surgimento do Iluminismo, no século XVI, movimento intelectual, científico e filosófico. O humanismo tinha aversão pela cultura medieval, que era imposta pela Igreja Católica, e pela sua forma de transmissão, a escola, sob a égide da Igreja Católica. Em sua crítica à escola medieval, havia pedagogia contrária aos castigos físicos, então imperantes, e de educar as crianças considerando sua tenra idade e de educá-la de acordo com a sua própria índole. Era uma oposição flagrante contra a prática de castigos físicos adotados pela educação cristã exercida na época. No século XVI, na transição do feudalismo para a consolidação do capitalismo, no contexto do movimento filosófico do humanismo e do Renascimento, eclodiram movimentos reformistas em oposição à Igreja Católica, que passaram a constituir suas próprias igrejas, delas resultando iniciativas que deram início à expansão quantitativa da escola. Houve uma expansão de escolas a partir desta reforma, a reforma protestante que aconteceu na Europa, e o desenvolvimento da reforma protestante fez com que surgisse a contra-reforma, ou seja, a reação da Igreja Católica contra a reforma protestante. Essas foram as principais concepções de educação que vigoraram a partir do século XVI e séculos seguintes. É importante observar, meus amigos, que a reforma protestante surgiu com o luteranismo, que foi o movimento religioso que mais exerceu influência sobre a escola no início do século XVI. Lutero, que era monge da Igreja Católica, rompeu com o catolicismo e criou na Alemanha a sua própria igreja, a luterana. A expansão da escola começou na Europa, com as reformas religiosas. Observe bem, havia uma estagnação das escolas na Idade Média. Estagnação essa que era imposta praticamente pela Igreja Católica. Mas aí houve um movimento dos capitalistas, dos comerciantes, que criaram sua própria escola, e também a reforma protestante, que preconizava e defendia uma concepção de escola pública para a formação dos cidadãos.
Em 1549, o imperador Carlos V da Alemanha antecipou as iniciativas dos soberanos iluminados do século XVIII, preconizando que as escolas fossem mantidas pelo Estado. Foi a partir daí que efetivamente passou a haver, na Idade Média, a escola mantida pelo Estado. E isso começou na Alemanha, em 1549, no século XVI. Por sua vez, a Contra-Reforma, que foi uma iniciativa da Igreja Católica com o propósito de manter os dogmas da Igreja, de forma intransigente, questionados pelos defensores da Reforma Protestante, e desejosa também de manter o monopólio sobre a educação. A Contra-Reforma foi criada com esse objetivo. Como resposta à Reforma Luterana, a Igreja Católica instituiu seminários destinados a educar religiosamente e a instruir nas disciplinas eclesiásticas os novos sacerdotes. Os seminários como hoje nós temos conhecimento, surgiram por conta da Contra-Reforma, para combater a Igreja Luterana, que estava em desenvolvimento naquela época. Os jesuítas se notabilizaram no combate ao protestantismo. Os países católicos se atrasaram na implantação da escola do Estado, graças ao poder da Igreja Católica, que impedia que isso acontecesse. Há países que seguiam a orientação luterana e países católicos que seguiam a orientação dos jesuítas. É importante observar que os primeiros mestres no Brasil foram os padres jesuítas. Chegaram na década de 1540, com o objetivo mal sucedido de alfabetizar os índios adultos para catequizá-los, para em seguida mudar sua estratégia buscando alfabetizar as crianças indígenas. É importante ressaltar que nesta época, em oposição aos movimentos em vários países impulsionadores de escolas mantidas pelo Estado, a Igreja Católica e os jesuítas atuaram para manter as escolas sob seu controle, com o objetivo de formar cristãos e não cidadãos, como preconizava a educação grega. Agora nós vamos abordar a educação na Idade Moderna, ou seja, do século XV ao século VIII. É o último bloco da nossa apresentação. De início, é importante observar que nos séculos XVI e XVII, a educação ganhou impulso, adquirindo nova feição, com as classes escolares divididas por idades, e a proposta de meninos e meninas frequentarem a escola, que foram conquistas dessa época. Observe bem, no século XVI e XVII, houve um impulso na educação, que adquiriu uma nova feição, com as classes escolares divididas por idade e a proposta de meninos e meninas frequentarem a escola, que foram conquistas dessa época. No século XVI começou o início do fim da hegemonia da Igreja Católica na educação, uma vez que começou a deixar de ser ministrada apenas nos mosteiros e nas catedrais. Nesta época, as igrejas criadas pelas reformas religiosas, especialmente a reforma luterana, desempenharam um papel fundamental no desenvolvimento da educação, com sua ênfase das famílias enviarem seus filhos à escola. No século XVII, embora a tendência fosse o Estado assumir a educação, a religião mantém ainda sua hegemonia nela. Nos países católicos, o Estado não intervinha na educação, que era ministrada por particulares e principalmente pelas ordens religiosas. No século XVII aconteceu uma renovação pedagógica, proposta por Jean Comenius, de ensinar tudo a todos, baseada no empirismo, observação direta das coisas. Comenius propôs uma escola para a vida toda, que, dividida em graus, ensinasse tudo a todos totalmente. Comenius é fundador da didática. Observe bem. Comenius é o fundador da didática e, em parte, da pedagogia moderna. Ele figura como um dos maiores nomes da educação e da pedagogia ocidental.
Ele é o precursor do método objetivo, dos materiais didáticos, os mais aperfeiçoados possíveis, como ocorre atualmente. Esse esforço tem a ver com a proposta de Jan Comenius. Então, ele é o precursor do método objetivo, dos materiais didáticos os mais aperfeiçoados possíveis e das experiências executadas diretamente pelo professor. Foi no século XVII que começou a renovação pedagógica. A pedagogia dos países que aderiram à reforma segue a inspiração das novas igrejas protestantes. E de outra, a pedagogia dos países católicos é a jesuítica, até o século XVIII. Então, meus amigos, é basicamente isso que eu tinha a dizer sobre a escalada da educação no mundo da pré-história até o século XVIII. Do século XVIII até a era contemporânea vai ser objeto da nossa próxima apresentação. Para realizar essa nossa apresentação, nós pesquisamos várias obras. Uma primeira obra tem o título História da Educação no Mundo e no Brasil. Foi produzida por Natália Serena e isso está disponível no site da jusbrasil.com.br. Analisamos também um outro artigo, Educação no Oriente Antigo, que é uma publicação da Formação.ficac, que está disponível no site formação.ficac.com. Outra publicação que pesquisamos foi a História da Educação Período Oriental. Foi publicada pela Só Pedagogia e está disponível no site www.pedagogia.com.br. Analisamos também o artigo Educação no Extremo Oriente, Confúcio e Buda. Foi publicado no blog do Rafael Mori e está disponível no site blogdorafaelmori.wordpress.com. Analisamos também a obra de Marisa Bittar, A História da Educação da Antiguidade à Era Contemporânea, que foi publicada pela editora EduFiscar em 2009. E finalmente analisamos uma outra publicação de Ana Luísa Melo Santiago Andrade, cujo título é Educação em Roma Antiga, na Roma Antiga, e está disponível no site da infoescola.com. Então, meus amigos, é isso que eu tinha a dizer a respeito dessa temática. Gostaria de ressaltar que essa nossa apresentação sobre a escalada da educação ao longo no mundo, da pré-história à era contemporânea, nós estamos atendendo várias demandas de vários dos nossos leitores, porque essa nossa apresentação também foi publicada, ou melhor, será publicada através de vários sites, e de modo que nós estamos atendendo a demanda de vários dos nossos leitores e de nossos espectadores em termos dos vídeos que nós apresentamos, que sugeriram que nós falássemos sobre a história da educação dos primórdios da humanidade até a era contemporânea. E esta proposta surgiu muito em função de uma palestra que recentemente realizamos sobre a revolução da educação necessária ao Brasil na era contemporânea. Então, esta é a primeira parte desta temática, a escalada da educação no mundo, da pré-história à era contemporânea. Nós apresentamos a parte 1, que é a evolução da educação no mundo, da pré-história ao século XVIII. Na próxima apresentação nossa, abordaremos a evolução da educação no mundo do século XVIII até a era contemporânea. Espero que tenha sido esclarecedora, meus amigos, a nossa apresentação do ponto de vista de como evoluiu a educação. E como todos nós sabemos, a educação é um dos fatores de desenvolvimento da sociedade. O desenvolvimento da educação é fundamental para que o indivíduo
munido dos conhecimentos, do patrimônio científico e tecnológico, cultural da humanidade, poderá se tornar um agente ativo dos processos de mudança que nossa sociedade precisa. A educação é a arma que nós devemos utilizar para mudar o mundo. Um grande abraço para todos.